Sacro Império Romano Germânico. A formação do Império. O Sacro Império Romano Germânico, ou o primeiro Reich, foi a união de certas localidades da Europa na Idade Média, moderna e contemporânea. Foi uma tentativa de reviver o Império Romano do Ocidente, que havia sucumbido entre os séculos V e VI. Muito influenciado pela Igreja, de onde se origina o termo sacro, que significa sagrado, pois era o Papa quem coroava o imperador. Apesar de seu vasto território, as fronteiras do Sacro Império Romano Germânico nunca foram completamente fixas. Porém, ele ocupava a área da atual Alemanha e partes da República Tcheca, Áustria, Holanda, Bélgica, Polônia, Suíça, França e Itália. O Império começou a ser formado quando o Papa Leão III coroou Carlos Magno no ano 800. Ele foi o primeiro imperador reconhecido na Europa Ocidental, desde a queda do Império Romano do Ocidente, conhecido por unificar os francos e inaugurar um período de renascimento e reforma cultural. Era o início do Império Carolíngio, uma dinastia franca que foi responsável por restabelecer o Império Romano Ocidental, aquela que durou até 887. Mas o que marcou o surgimento definitivo do Sacro Império Romano Germânico foi o coroamento de Otto o Grande pelo Papa João XII, em 962. O Tratado de Verdun. O Tratado de Verdun foi um acordo celebrado em 843, na cidade de Verdun, pelos três netos de Carlos Magno: Carlos o Calvo, Luís o Germânico e Lotário. O acordo encerrou a Guerra Civil Carolíngia, que já durava 3 anos, além de resultar na desintegração do Império Carolíngio. A Guerra Civil Carolíngia começou quando o filho de Carlos Magno, Luís o Piedoso, morreu, deixando Lotário como sucessor da monarquia. Porém, os outros 2 netos de Carlos Magno decidiram se aliar para disputar pelo controle do império com Lotário, que 3 anos depois cede e negocia com seus irmãos mais novos, dividindo o império em 3 partes, cada uma para um neto. Entre os séculos XII e XIII, os imperadores alemães tentaram recuperar o prestígio e o poder político sobre os territórios italianos e sobre a Igreja. Frederico Barba-Ruiva e Frederico II, seu neto, ampliaram as disputas e as conquistas envolvendo diversos interesses, como, por exemplo, o das cidades do norte da Itália, que pretendiam a diminuição da influência religiosa sobre a vida política. Durante o século XIII, ocorreram as principais cruzadas do ponto de vista comercial, determinando a reabertura do Mediterrâneo, intensificando o comércio com o Oriente, fato que fortaleceu muitas cidades italianas, garantindo a autonomia política das mesmas. Um processo semelhante ocorreu na Alemanha. Muitas cidades se fortaleceram com o comércio e desta forma chocaram-se ao poder da nobreza feudal, num reino dividido e enfraquecido. O fim do Sacro Império Romano Germânico. No século XVI, alguns seguidores do catolicismo romperam com a Igreja e formaram igrejas protestantes. Isso enfraqueceu o Império. Os governantes germânicos que se tornaram protestantes contrariaram os imperadores católicos. Depois de 1650, o Império era apenas uma união de estados germânicos, mas ainda durou mais de 156 anos. Em 6 de agosto de 1806, o imperador da Áustria, Francisco I, renuncia ao trono do Sacro Império Romano Germânico, fundado por Otto, 1000 anos antes,
devido a uma derrota para os franceses sob o comando de Napoleão Bonaparte.